bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira. Abrimos a refletir hoje sobre o martírio que se vive na Estrada Nacional número 4, devido às longas filas ao congestionamento que caracteriza aquela via que é parte do corredor de Maputo, um dos principais corredores do país e que faz a ligação ou serve como corredor de exportação de mercadorias para a vizinha África do Sul, um dos principais gigantes econômicos de África. É o corredor de Maputo, uma via estratégica também para a competitividade do Porto de Maputo, que nos últimos anos tem estado a divulgar dados de aumento da carga manuseada. Mas estes dados todos positivos podem em algum momento estar em risco devido ao congestionamento que pode reduzir em algum momento a competitividade desta via importante para o país. Este é o tema que vai ser o de fundo nos comentários de hoje com Amado Kamal. Amado Kamal já está conosco aqui em estúdio, é ele quem dou as boas-vindas ao seu espaço de comentários. Kamal, vimos a reportagem, foram 17 minutos que resumiram um problema de anos que se tende a agravar na Estrada Nacional número 4. Várias coisas foram ditas, mas eu lhe questiono, para si, qual é o problema de fundo que não estamos a conseguir resolver? Eid Mubarak a todos, espero que tenham tido um dia feliz e parabéns aos que completaram a peregrinação a Meca. Respondendo a sua pergunta, António, tem a ver com gestão. Se considerarmos que a estrada N4 de Ressano Garcia a Maputo são aproximadamente 80 km, não me parece que a estrada tenha a sua capacidade esgotada. E porquê? Porque à noite reduz consideravelmente, à volta de 60%, o tráfego. Estranhamente, no maior corredor de carga da África do Sul, que é de Gauteng para Durban, os transportadores e os motoristas preferem andar de noite. Portanto, porque é que no corredor de Maputo a maioria anda de dia? Mas esta característica de congestionamento se estende ao período do dia até o período da noite? Não, durante o dia, estamos a falar de quê? Da N4. Da N4, por razões administrativas e burocráticas, não se circula à noite. Portanto, os transportadores dizem que o posto fronteiriço de Libombo, na África do Sul, a partir das 20 horas, reduz a sua capacidade em 80%. Portanto, acumula os caminhões nos primeiros quilómetros da fronteira para Comate Porte e é o que a reportagem demonstrou. Eu tenho conhecimento de que são assaltados 3 a 4 motoristas e caminhões todas as noites, alguns raptados e pedem resgate às empresas. Poxa, disse que é um problema de gestão. O que é que está a ser mal gerido? Quando diz que é gestão, significa que o problema não é a infraestrutura, a estrada em si, esta pode ser a consequência. O que é que está a ser mal gerido e que resulta no que estamos a reportar? Vamos lá ver. A fronteira mais movimentada da África é a de Ressano Garcia Libombo. Eu também fiquei surpreso com essas estatísticas. A segunda maior é entre a Nigéria e a Benin, a terceira é entre Uganda e Quênia e a quarta entre Zâmbia e Tanzânia. Portanto, a nossa fronteira aqui de Ressano Garcia é a mais que tem maior movimento em África. A maior fronteira, a que tem maior tráfego no mundo é entre os Estados Unidos e Canadá. E o que é que acontece aí? Passam 30 mil veículos por dia.
Na nossa fronteira passam aproximadamente 4.000 veículos por dia. Como é que se opera, e sabemos os riscos que os Estados Unidos e Canadá têm por causa do terrorismo, etc., tráfico de droga, eles têm um sistema digital de pré-inspeção e pré-embarque. Portanto, embora tenham um protocolo de Free Trade Against Terrorism. Portanto, comércio livre, mas com precauções contra o terrorismo. E conseguem resolver isto. É um género de o e-Visa, o visto eletrónico, em que a empresa faz o check-in do motorista, do caminhão, da carga, o manifesto, etc., e o visto, antes dele partir da sua empresa para a fronteira, recebe o sinal aprovado e o motorista segue. Ao chegar à fronteira, uma câmara como esta que eu estou aqui a transmitir, olha para a matrícula e diz: este caminhão foi aprovado, clearance, ele nem para. Ora, se nós conseguimos fazer o visto eletrónico, não podemos fazer a mesma coisa? Pois, Kamal, se dizemos que a nossa fronteira de Dracano Garcia é uma das mais movimentadas de África, significa isto que o problema não é tão simples assim quanto parece e que devemos nos espelhar, se calhar, no exemplo da fronteira entre Canadá e Estados Unidos para encontrarmos soluções. Não será isto que explica o fato do problema continuar? É má gestão, é falta de capacidade de gestão ou é um problema muito acima das nossas capacidades, que se calhar precisamos olhar para outros contextos para encontrar soluções? António, eu não acho. Porque é que eu trouxe este paralelismo entre o Canadá, a maior fronteira do mundo, e a maior da África? Para dizer que, embora nós estejamos a operar 10% da fronteira, o sistema pode ser o mesmo. O sistema de e-Visa já existe nos outros países já há 20 anos. E nós só agora é que o aplicamos. E foi difícil? Não, foi simples. E está a funcionar. Porquê é que não podemos fazer a mesma coisa? Hoje, 80% dos viajantes fazem o check-in pré-embarque no seu computador. Porquê é que nós não podemos fazer a mesma coisa? Nós sabemos, pelas nossas ineficiências, que quanto mais recursos humanos houver nos processos, maior será o atraso. Pois, apontou a gestão fronteiriça. A nossa fronteira é caracterizada por 2 postos fronteiriços. Isso também é visto como um problema. Mas dentro desses 2, onde é que efetivamente está a falhar a gestão? Os transportadores com quem eu dialoguei põem 70% de responsabilidade na fronteira sul-africana. Ouviu aqui o meu amigo Patel, que é Kobat Patel, a dizer que do nosso lado existem 7 oficiais de migração, do lado sul-africano existe 1. Mas se tu passares a fronteira como turista, encontras esta dificuldade. Do nosso lado existem 5, 6, chegas lá, tens 1 e parece que faz favor em fazer o despacho migratório. Eu julgo que há uma greve há muitos anos, uma greve silenciosa na África do Sul, ou há uma má vontade de desenvolver este corredor? Pois, como entender, greve de lado, como entender este comportamento ou esta dificuldade que maioritariamente descreve que se vive do lado da África do Sul? Quando olhamos para a história de surgimento da cidade de Maputo, vimos que ela surge ao redor do porto de Maputo e que o porto de Maputo é mais estratégico para a África do Sul, que pretende ter uma facilidade de escoamento dos seus produtos. Como é que é esta África do Sul que impulsiona o surgimento do corredor de Maputo, que compreende a via rodoviária e a ferroviária, é o mesmo país que hoje pode estar a dificultar a competitividade do mesmo corredor? Vamos lá ver. Quando a linha férrea foi construída, a perspectiva sul-africana não era esta. Havia aqui uma tentativa dos sul-africanos
ficarem com este espaço territorial que se chamava de Lagoa Bay. A linha é construída, começa-se a construir em 1900 e foi rapidamente construída. Chegou-se a construir 3 quilómetros de linha por dia, há 100 anos. 3 quilómetros de linha por dia. A guerra anglo-boer mudou as perspectivas todas. A África do Sul passou a ser um país independente, olhou para o corredor de Maputo como uma solução para Gauteng, que é a zona de Joanesburgo, e Mpumalanga, a zona aqui de Nelspruit, Witbank, e a linha foi-se desenvolvendo. Quando os sul-africanos perceberam que o Porto de Maputo estava a ganhar alguma preponderância, criaram uma alternativa, e tem um bocado a ver também com a independência. Nós dificultamos as relações com a África do Sul, por razões políticas e justas. Eles desenvolveram o Porto de Richards Bay. Portanto, os sul-africanos só por necessidade é que usam o corredor de Maputo. Politicamente, mesmo o governo de maioria negra, politicamente, se puderem, usam. Eu não tenho nada contra eles, eles defendem a sua própria economia. Agora, o que me surpreende é o que é que nós fazemos, nós moçambicanos, para garantir uma eficiência neste corredor. Pois, antes de entrarmos para o nosso lado, está a assumir com isso que o mesmo interesse com que a África do Sul impulsionou ou promoveu o surgimento do Porto de Maputo e este corredor já não é o mesmo hoje em dia? Não é o mesmo. Os sul-africanos só desenvolveriam este corredor se eles fizerem parte. Eles querem um pedaço do Porto de Maputo. Isto é conhecido, é antigo, a Transnet, e manteve-se agora com o governo da ONC, a Transnet quer ter uma parte, um pedaço do Porto de Maputo. E eu não sei se tem alguma coisa errada, se os sul-africanos têm um bom pedaço da concessão da N4, porque não? Eu não tenho nada contra nem a favor. O que é preciso é avaliar tudo isto. Agora, a história da África do Sul nos últimos 25 anos foi desinvestir da linha férrea. A África do Sul, por razões políticas, não está escrito isto, mas por razões políticas desmontou os caminhos de ferro sul-africanos. E porquê? Porque era o maior bastião boer na economia sul-africana. Pois, vamos olhar ainda para a questão da ferrovia, vamos fechar esta componente. Como é que nós, como país, podemos ser parte da solução? Se dizemos que do lado sul-africano é onde há mais dificuldade na facilitação da travessia dos caminhões e na flexibilidade, não podemos apenas parar e olhar para o problema. Como é que o país passa a ser parte da solução em articulação com a própria África do Sul? Bom, o país tem que ser proativo. De que forma? Tomar a iniciativa de desenvolver e consolidar este corredor. Nós temos a garantia de que este negócio do corredor logístico, do corredor de Maputo, nos próximos 20 anos vai crescer, em média, 10 a 12%. Em média, portanto, superior ao PIB. Ora, se temos a garantia do fornecedor de matéria-prima, minerais, temos a garantia do comprador, está feita aqui a ligação para o financiamento. Eu não percebo porque é que temos sempre que esperar que os sul-africanos tragam propostas, pacotes de desenvolvimento com o seu financiamento. Porque é que nós não fazemos aquilo que a Total faz no gás? Tem a concessão do gás, tem os compradores do gás, foi ao mercado e foi buscar o financiamento. É preciso ser o quê? Francês, americano para fazer isto? E em que soluções específicas o financiamento, por exemplo, deveria ser aplicado para resolver o problema de congestionamento na N4? É o alargamento
da estrada, que faz parte do projeto da concessionária. Por que vias se pode priorizar a resolução disto? Vamos lá ver. Nos últimos 3 anos, o corredor de Maputo cresceu 16%. 16% por ano. E tudo indica que vai continuar a crescer nos próximos 20 anos. O corredor de Joanesburgo-Durban, cresce em média 8% por ano. Portanto, nós estamos a crescer o dobro. O que é que nós devemos fazer? A primeira coisa, eu começo sempre por fazer e recomendar que se faça, é fazer aquilo que não precisa de gastar dinheiro. O quê? Por exemplo, criarmos uma fronteira única. Qual é? Isso passa por uma articulação com a África do Sul, passa por vontade Nós temos isto no tráfico de passageiros. Quando chega o Natal, temos um balcão único para os mineiros, onde ele faz as 2 migrações e a alfândega no mesmo balcão, ali na fronteira de Ressano Garcia. Sente que a África do Sul teria interesse em entrar numa solução como esta? Se entrou nesta primeira, que é do seu interesse, porque eles ficam prejudicados quando os mineiros não regressam a tempo para retomar o trabalho nas minas, eu não percebo porque é que não iria fazer. Ora, eles politicamente não podem dizer que não. Aliás, Moçambique nunca esteve numa posição relevante com a África do Sul, porque, como sabemos, nós somos um parceiro fundamental na energia para a África do Sul, no fornecimento de energia. Portanto, há aqui muitas... Além do mais, nós estamos a falar de Porto de Maputo, corredor para o Porto de Maputo. Mas há 3.000 carros, além dos 1.200, há 3.000 carros que têm outros fins comerciais, turismo, etc., que atravessam diariamente este corredor. Portanto, os caminhões de logística são, diria, 1/3 do movimento isto são números da portagem da Moamba. Portanto, é mais do que tráfico de minerais. E nós temos muito interesse que isto se desenvolva. Nós temos mais interesse que a linha férrea se desenvolva, se consolide, tem vindo a desenvolver. Diga-se de passagem, fiquei surpreso com os números da linha férrea, cresceu muito nos últimos tempos. Estão a fazer 28 comboios nos 2 sentidos por dia, e quando terminarem os 17 quilómetros que faltam dos 88 da linha dupla, vão poder dobrar provavelmente para 56 comboios. Portanto, isto é um bom sinal. O CFM esteve adormecido muito tempo, agora parece estar a dar sinais de vida, e esta é uma solução, transferir a carga para a via férrea, ser dominante, porque essencialmente esta carga que está a congestionar a N4 é uma carga ferroviária, particularmente, mas não vai acabar o transporte rodoviário, porque se crescemos a 16%, nem o Caminhos de Ferro, como sabemos, é um investimento de capital intensivo, nem o Caminhos de Ferro vai ter capacidade de absorver e como sabemos, os caminhões são muito mais práticos e respondem a necessidades imediatas, enquanto que o Caminhos de Ferro, pela sua essência, é mais lento. Bem, Kamal, vamos olhar daqui a pouco para esta questão ferroviária. Eu só quero terminar um ponto em relação a esta questão da gestão. Pensa que uma fronteira única, ao invés do sistema África do Sul-Lebombo, como atualmente funciona, um único posto resolve isto? Esta questão da digitalização dos procedimentos e da papelada que é necessária tratar no posto fronteiriço resolve o problema de má gestão que apontou, que é uma das causas de congestionamento? Olha, eu tenho a certeza que a fronteira única é o que todos os transportadores e motoristas pedem, é uma fronteira única. Tenho a certeza. Em condições normais, um caminhão que venha da zona de Mpumalanga para o Porto de Maputo
deveria fazer esta viagem confortavelmente em 10 horas. Chegam a levar 48 horas. Nós sabemos que os motoristas ganham um salário base e têm um bónus por viagem. Ora, quando tu pões um motorista que devia fazer 4 viagens por semana a fazer 1,5, ele está a ver o seu rendimento a desaparecer. Além de todo o stress de estar fora de casa, não saber quando é que sai dali, medo de ser assaltado ou raptado, questões higiênicas, questões nutritivas, etc. Portanto, quando ele é despachado do quilómetro 4 de Ressane Garcia, esse homem está super estressado, quer chegar o mais depressa ao Porto, descarregar para regressar, por razões diferentes. E é aqui que começam os problemas, a fadiga, o stress e os acidentes. Portanto, nós temos que fazer aquilo que é mais fácil fazer e é basicamente político. O nosso governo tem que ir sentar com o governo sul-africano e dizer é urgente que isso se faça. Temos capacidade de pressão sobre a África do Sul? Temos. Nós temos capacidade de pressão em todos os aspectos. Nós somos um aliado estratégico da África do Sul. Não faz sentido nós ficarmos à espera que os sul-africanos tomem iniciativa. Está provado que eles não estão interessados neste corredor. Mas é histórico. Tirando a fase inicial em que eles construíram, aliás, as linhas férreas, todos os corredores, centro e norte, foram construídos pelos nossos vizinhos. Os portugueses, durante a fase de colonização, no início do século XX, não tinham capacidade financeira para desenvolver o país. E foram estas companhias, que já falamos aqui, coloniais, e que desenvolveram estas linhas. E foram operadas por empresas privadas. Hoje, apontava a via ferroviária como uma das possíveis soluções. Referiu a reportagem, referimos nos destaques deste espaço de comentários, que uma parceria público-privada investiu e conseguiu inaugurar no ano passado um terminal de minérios em Ressane Garcia. Pouco menos de um ano depois, o que a reportagem constatou é que poucos usam o terminal. Os próprios camionistas dizem que o terminal, se calhar, agrava ainda mais o congestionamento. A ideia do terminal era descarregar-se os caminhões de Ressane Garcia e a mercadoria vir pela via ferroviária para Maputo. O que é que falhou na sua visão para que esta não tenha sido uma solução? António, o que eu pude verificar é que a terminal foi constituída com uma capacidade para receber 300 caminhões dia. O primeiro ano recebeu média de 100 caminhões, neste momento está a receber 200 caminhões dia e há 2 constrangimentos. Um é a subida de tráfego. Embora tivesse capacidade, ela não se realiza no primeiro ano. É a capacidade de manuseamento de mais caminhões e a estabilidade e previsibilidade da linha férrea. A logística funciona com previsibilidade e estabilidade. Quer dizer, temos que saber quando sai o produto e quando chega o produto, porque depois conecta com tudo o resto. E a imprevisibilidade dos serviços ferroviários limitam a confiança dos utilizadores. A segunda coisa é, depois dos caminhões ficarem 24 horas na fronteira da África do Sul, quando atravessam, eles estão a 2 ou 3 horas do Porto de Maputo. E o dono da carga diz, não percas tempo, vai para ali, porque por aí não sabemos quando é que ela chega lá ao Porto de Maputo. Portanto, cá está a previsibilidade. Como é que se resolve este problema? Resolve-se aumentando a oferta. Os caminhos de ferro têm estado a investir em equipamento, mas não chega. Tem que aumentar a oferta, tem que aumentar a gestão, o serviço, a eficiência e, simultaneamente, falar com o Porto de Maputo
eles são quase a mesma entidade, mas não são. MPDC é privado, CFM é o dono da infraestrutura, mas fez uma concessão para coordenarem estes. A uma altura que o Porto de Maputo investiu, digamos assim, a candeia que vai à frente, investiu no canal, investiu na extensão do Porto, investiu na eficiência da gestão, etc, etc. E os caminhos de ferro não responderam, razão pela qual houve um fluxo de caminhões. Os caminhos de ferro, felizmente, estão a responder e o Porto de Maputo, o Porto da Matola, não está suficientemente preparada porque a capacidade ferroviária foi transferida para os caminhões. Porto da Matola não foi feita para caminhões, foi feita para serviço ferroviário. Mas porque não havia capacidade de resposta, os caminhões começaram a entrar para o Porto da Matola. Pois. No Porto de Maputo, aquilo que eu sei, existe disponibilidade para receber até 2,5 milhões de toneladas ferroviária. Pois, Amado Kamal, os portos fazem parte dos CFM, a empresa de Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. Disse bem, os portos estão concessionados a privados, mas no fim do dia eles fazem parte dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Os CFM são, no setor empresarial do Estado, uma das empresas mais lucrativas ou mais estabilizadas, comparando com outras empresas deficitárias do setor empresarial do Estado. Estão os CFM a investir o suficiente para garantir a flexibilidade e maior capacidade de transporte de mercadorias para o Porto de Maputo, ou este é um investimento que ultrapassa a dimensão de uma empresa como os Caminhos de Ferro de Moçambique, tem que ser uma agenda de Estado? Tocaste no ponto essencial. Os CFM, apesar de estarem a fazer uma gestão, estão a investir na linha, estão a investir em equipamento, não têm capacidade de crescer 16% ao ano. É impossível. E tem que haver aqui um plano estratégico do Estado em ir buscar capitais para o investimento. Mas, como eu já disse, está garantido o crescimento deste serviço logístico ferroviário e rodoviário. Portanto, não vejo os parceiros, a montante e a jusante, são idóneos, podem dar garantias. Eu não percebo porque é que nós não damos esse salto. Falta-nos alguma ousadia para fazer. Ficamos sempre à espera que venha alguém fazer por nós. Pois bem, soluções a curto prazo. Apontamos muitas a longo prazo, a questão do investimento na rodovia e na ferrovia, mas para quem está neste momento a preparar-se para pegar a estrada para vir ao Porto amanhã, quer soluções que não levam, se calhar, 5 anos ou mais a investir na melhoria da capacidade do corredor. Que soluções são aplicáveis de forma imediata e que podem ajudar a aliviar aos transportadores, mas também evitar o congestionamento que tem impacto sobre quem usa, por exemplo, a Estrada Nacional número 4 na ligação entre Maputo e Matola? Vamos lá ver. Alargar uma estrada com 80 km não pode levar 5 anos. Nem que fosse feito pela minha empresa, que nunca construiu 100 metros de estrada. A TRAC está a gerir isto com pantufas, porque a sua concessão termina em 2027. E o contrato diz que eles, quando terminarem a concessão, têm que entregar esta estrada como se fosse nova. Então não lhes convém fazer esse investimento agora, que sofrerá um desgaste, e antes de entregar a concessão terão que fazer de novo. Então eles, contra a nossa desgraça, estão a gerir isto de forma que o investimento se faça ao final da concessão. Há 100 anos atrás, os sul-africanos construíam 3 km de via férrea dia, como é que hoje demora 5 anos para alargar uma estrada de 80 km? Mas vamos lá voltar à infraestrutura que nós temos na N4. Em condições normais, numa via de grande densidade de tráfego, o que se recomenda, as boas práticas de segurança, é que haja uma distância entre veículos a 80 km por hora, haja uma distância de 160 metros.
Eu fiz as contas e decidi dar, por todas as vicissitudes que nós temos na nossa cultura ou na nossa incultura, dei 800 metros de distância entre cada veículo. Ora, em 24 horas, nós conseguíamos transportar à volta de 4.380 veículos. Mas isso, 24 horas. O problema é que só circulamos 16 ou 17 horas. Portanto, a infraestrutura está lá. Não faz sentido nenhum que esta carga pesada circule ao mesmo tempo que circula o resto dos cidadãos. Eu digo, isto tem muito mais do que carga versus pessoas. É que passam 4.000 veículos na portagem da Moamba e passam 40.000 veículos na portagem da Matola. Quem é que contribui mais para o fundo de estrada? São os carros da área metropolitana de Maputo. Não são os carros do corredor. Nós, da área metropolitana de Maputo, subsidiamos a existência da TRAC para eles fazerem o corredor. Pois bem. Amado Kamal, a minha última pergunta sobre este tema, a questão dos corredores logísticos, ela não é só estratégica para o Porto de Maputo ou para a África do Sul. Os corredores logísticos, eles são um negócio do país pela sua posição estratégica na região austral de África e o fato de sermos incontornáveis para que os países do Interland tenham acesso aos portos, tenham a possibilidade de importar e exportar mercadorias. Quando olhamos para o corredor da Beira, por exemplo, vimos os camionistas a levantarem vários problemas e várias questões relacionadas à qualidade da própria estrada. Por exemplo, aqui faz a ligação Beira-Tete. Como é que o país deve abordar a questão dos corredores logísticos, tendo em conta o potencial de angariação de receitas para o Estado moçambicano? Vamos lá ver. Nós, se me permite, António, nós não somos incontornáveis. Nós temos a mania que somos incontornáveis, mas uma das maiores fontes de logísticos seria Zimbábue, Zâmbia e Malawi. Ora, eu acabei de dizer que a quarta fronteira mais ocupada da África é entre Zâmbia e Tanzânia. Porquê? Porque a carga do Congo e da Zâmbia vão para a Tanzânia. E a maior parte da carga do Zimbábue vai para a África do Sul. Prefere fazer o dobro da quilometragem, mas vai descarregá-lo. Isto tem muito a ver com as nossas decisões políticas em 1976, de fechar as fronteiras com a Rodésia, e depois os transportadores, por seus interesses, ou por facilidade, ou, por exemplo, a fronteira de Beitbridge, Zimbábue e África do Sul, já está a funcionar com a fronteira, um balcão único. Portanto, não é nada, não é novidade. Como é que o Zimbábue funciona e connosco não funciona? Eu sei que o governo, o governo e os transportadores dizem-me que de janeiro para cá, desde que a comissão constituída ao âmbito do PAI esteve a trabalhar na nossa fronteira, melhorou muito. Ora, passamos de 3 horas em condições normais para 1 hora. Porém, voltamos às 3, 4, 5 horas, até 6 às vezes, porque quando a África do Sul liberta os caminhões, eles congestionam o quilómetro 4, bloqueiam a estrada e ninguém passa. É aquele filme que a gente viu por aí. Portanto, há aqui, de facto, um problema. Eu não quero dizer que é uma teoria de conspiração, que é sabotagem, mas parece que é. Porque nós fazemos o que deve ser feito e do lado da África do Sul parece que a ideia é fazer o menos possível. Portanto, há coisas para fazer? Há. Os sul-africanos sabem como se faz?
sabem, nós também. Já fizeram com o Zimbábue, porque é que não fazem connosco? Porque eles sabem que, logicamente, a carga do Zimbábue não é uma carga inteligente para os portos da África do Sul. Devia vir para a Beira ou para Maputo. Mas queres que eu te dê uma coisa estranha? Nós reabilitamos a via para a Escola Kuala, província de Gaza. Mas os caminhões não podem passar por lá, porque não há alfândega, só há migração. Não é estranho? Para um país a quem nós queremos capturar serviços logísticos, não há alfândega. Portanto, os caminhões comerciais, minérios, não podem transitar naquela via. No entanto, investimos, fizemos portagem, etc. Portanto, há aqui do nosso lado, a gente pode dizer que, bom, do outro lado não há vontade. Eu já disse que é lógico, se calhar se eu estivesse daquele lado, puxava a brasa a minha sardinha. Mas, do nosso lado, também fazemos muito pouco. Pois bem, Mano Kamal, fica para trás este tema de fundo. Vamos olhar para um tema que marca a ordem do dia e tem que ver com a reabilitação da Estrada Nacional número 4. Houve um adiamento da previsão da reabilitação... Número 1, obrigado. Houve um adiamento do prazo previsto para a reabilitação da Estrada Nacional número 1 de segundo semestre de 2023 para primeiro semestre de 2024. Há um debate público à volta disto, ao qual o Ministro dos Transportes e Comunicações, aliás, das Obras Públicas e Habitação, Carlos Mesquita, respondeu hoje no Conselho Coordenador do setor que decorre na província de Inhambane. Vamos ouvir as garantias e os prazos novos dados pelo Ministro, depois vamos fazer um breve comentário a este tema. Independentemente das energias negativas que temos visto a acontecer, nós vamos reconstruir a N1. Estas foram as palavras iniciais do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, quando falava sobre o processo de reabilitação da Estrada Nacional número 1. Carlos Mesquita diz que neste momento está em curso um processo burocrático que só permite o início das obras em maio do próximo ano. No passado dia 22 de maio, lançamos o concurso para a seleção dos consultores do projeto, o qual foi aberto no dia 22 de junho corrente, tendo nele participado 40 concorrentes por cada um dos 3 lotes. O fecho da avaliação do concurso terá lugar no dia 3 de julho próximo, portanto, daqui a mais uma semana, e os passos subsequentes consistirão na submissão da lista curta ao Banco Mundial para aprovação e os qualificados serão convidados para submeter as propostas técnica e financeira até agosto do presente ano. O governante revela ainda que a tempestade tropical Fred agravou a situação da estrada em troços que já estavam críticos, que obrigaram o governo a redefinir o seu plano de reabilitação. As obras vão iniciar neste mês de maio, não porque nós quisemos que assim fosse, mas que sim, as condições iniciais da estrada alteraram-se com as mudanças climáticas. De modo particular, a última época chuvosa trouxe danos substanciais para aqueles troços críticos que nós nos referimos. E daí haver necessidade de reconsiderar o seu planeamento. Enquanto as obras de reabilitação da N1 não correm, Carlos Mesquita revela que estão em curso obras de emergência ao longo de alguns troços no centro e norte do país. Obras de reabilitação do troço Niquadala-Namacurra, tendo sido já revestidos 18 quilómetros. Estão também a decorrer trabalhos de emergência nos troços da N1, em Chope-Caia, 322 quilómetros, Chimoara-Niquadala, 167 quilómetros e Rio Lúrio-Metoro, 74 quilómetros.
O governante falava durante a sessão de abertura do 9º Conselho Coordenador do Setor, que tem lugar em Inhambane. O evento vai debater, entre outros assuntos, a sustentabilidade dos programas de abastecimento de água no país, a busca de fundos para a reabilitação das estradas e o combate de automobilistas que se fazem as vias com excesso de peso. Bem, esta é a informação mais atualizada. Comentários com Amado Kamal. Kamal, por que na sua visão, permita-me a expressão, o adiamento do início das obras de reabilitação da Estrada Nacional número 1 de 2023 para 2024 é tão barulhenta? Dizia, permita-me a expressão. Primeiro porque nós, moçambicanos, pensamos que as coisas acontecem assim. Amanhã, tipo WhatsApp. Amanhã faço isto, um TikTok, um gosto, um não gosto, etc. Não é verdade. As coisas levam tempo. Nós temos aqui a falta de um plano estratégico de desenvolvimento. E não é fácil comprometermos com equipas de consultoria, engenharia, construtores, fiscalizadores, se não sabemos se temos dinheiro. Portanto, estes compromissos podem nos custar dinheiro. Então, o que é que fazemos? Bom, andamos à procura de dinheiro e depois, quando temos a garantia que temos dinheiro, pomos estes processos todos e eles muitas vezes estão ultrapassados, questões cambiais, até de disponibilidade, se calhar empresas que já não existem que se ofereceram. Mas existem os 400 milhões do Banco Mundial desde o ano passado? Existem. Mas agora é preciso, e o Banco Mundial tem critérios, muito no Banco Mundial não é tipo Orçamento Geral do Estado, tem critérios muito definidos como é que se usa este dinheiro e exige que este dinheiro tenha uma qualidade de supervisão que normalmente são empresas estrangeiras, registadas no Banco Mundial, os construtores também são empresas estrangeiras. Aliás, o Banco Mundial é conhecido por não gostar de fazer manutenção, não ajuda para a manutenção, queria poupar muito dinheiro ao país e reduzir estes constrangimentos porque quer grandes projetos. E nós somos o patinho ideal para o Banco Mundial. A gente não faz manutenção porque queremos fazer um grande projeto. E estes grandes projetos depois custam a arrancar. Portanto, mas os políticos gostam muito de falar à frente das ações e depois criam estes constrangimentos. Mas eu tenho uma admiração pelo ministro Mesquita porque eu não sei a que horas é que isto foi feito, esta gravação, mas ele deve saber, com certeza, se eu sei, ele também deve saber, que já tem dinheiro para a segunda fase da Estrada Nacional número 1, que engloba a província da Zambésia, a nova ponte de Mucuba e o resto do troço. Portanto, o Millennium Challenge Account disponibilizou 500 milhões de dólares para esse troço que faltava. Obviamente que não vai acontecer amanhã, porque também o Millennium Challenge Account tem as suas condições para serem cumpridas. Ou seja, as burocracias, tal como dizia o ministro, é que em algum momento comprometeram este compromisso, passa a repetição, assumido para segundo semestre deste ano. Absolutamente. Pois, Kamal, uma das principais questões que têm sido levantadas em tom de receio relacionado à reabilitação da Estrada Nacional número 1 é 2024, a previsão aponta por aí para o mês de maio, coincidir com o ano eleitoral, boca de transição de ciclo governamental. Vários círculos da sociedade levantam o questionamento de se efetivamente a estrada vai ser reabilitada, tendo em conta a transição prevista. Como lidar com esta previsão de início e este ano eleitoral e também gerir expectativas? Sinceramente não sei, não me parece inteligente estar a associar a mudança de presidente e o novo governo com os projetos estruturantes deste país. Quer dizer, o país não é do presidente, não é deste governo, o país é dos moçambicanos. E este governo quando entrou
algumas coisas boas, encontrou algumas coisas más e teve que viver com isso. Portanto, e terá que deixar algumas coisas em curso e outras, se calhar, menos boas. Mas esta é a função dos governos, sucedem-se e devem-se completar. O que me preocupa mais nestes projetos, estamos agora a falar de $1 bilhão. E todos os projetos de infraestruturas, quer seja da N4, se formos a ler o contrato de concessão com a N4, diz que vai priorizar o desenvolvimento económico das comunidades e das empresas. Eu gostava de perguntar, agora que vai terminar o contrato, em 2017, quais comunidades se desenvolveram e quais empresas se desenvolveram. Agora temos a oportunidade de $1 bilhão para fazer 1000 e tal quilómetros de estrada e eu pergunto, quem vai fazer a manutenção dessas estradas? Devíamos estar a discutir isto agora. António, nós sabemos que 1 quilómetro de estrada para manter num ano custa aproximadamente $10 mil. A maior reflexão deve ser quem faz ou como se garante recursos para fazer. A participação das comunidades. Tila, o que é hoje construir uma linha férrea? Se já se fazia há 150 anos na Inglaterra, fez-se no Brasil, fez-se em Moçambique há 100 anos, qual é a dificuldade? Não é science rockets de fazer linha férrea. Muito menos estrada. Ora, nós tínhamos aqui, em Moçambique, pequenas empresas de moçambicanos, a maior parte eram portugueses, mas de moçambicanos, que tinham um pequeno trator, uns tambores com asfalto, com pedra, com não sei o quê, que passavam a vida a tapar buracos. E as estradas viviam. Mas isso ainda uma é estrada principal, como a número 1, uma estrada principal número 1 tem um tempo de vida entre 20 a 30 anos, se tiver manutenção. Nós de 10 em 10 anos andamos nas reabilitações. Porquê? Porque se tu chegares a Massinga e treinares durante 6 meses algumas pessoas que estejam interessadas em tapar buracos e der-lhes o contrato, imagina, um indivíduo em Massinga que tenha um contrato de 50 quilómetros, são $500 mil num ano. Mas isto garante a devida qualidade? É claro, aplicável ao atual contexto? Depende da formação que tu deres e depende da fiscalização. Ora, como é que nós aumentamos a produção agrícola? Extensionistas. Os camponeses são os mesmos, que produziam num hectare 1 ou 2 toneladas de arroz, agora produzem 7. O que é que mudou? Mudaram os insumos e a técnica. Por que é que não podemos fazer na estrada? $1 bilhão? É isto que eu pergunto. Amado Kamal, com esta pergunta, fecha hoje o seu espaço de comentários. Até para a próxima semana. Muito obrigado. Boa noite. Fica para trás, então, o espaço de comentários com Amado Kamal.